Olá pessoal, então antes da gente estudar a equação de Schrödinger, né, em coordenadas esféricas e toda a parte radial e angular que ela propõe, né, nós vamos estudar um caso aqui muito conhecido, né, e muito importante na física, que é a resolução de Schrödinger em coordenadas cartesianas, né, conforme a gente já vem fazendo, né, no caso unidimensional. Né. E hoje o problema é o poço de quadrado infinito tridimensional. Né. Nas aulas passadas, né, nós aprendemos sobre o poço infinito, né, unidimensional. Esse poço infinito unidimensional ele é caracterizado por, né, uma grande barreira aqui de altura infinita, né, o potencial aqui é infinito, e basicamente o potencial aqui na base do poço é zero, de tal forma que a partícula, né, ela se encontra, de certa forma, livre aqui dentro. Né? Livre, mas ao mesmo tempo confinado. Né? Isso dá origem, né, a diversos estados aqui quantizados, como a gente viu. Entretanto, quando o problema agora é tridimensional, né, o que consiste o poço infinito tridimensional? Né? O poço infinito tridimensional consiste em que agora, né, a sua partícula ela está confinada não mais num tipo de poço de largura L, né, conforme a gente sabia unidimensionalmente. Agora ela está confinada, né, em um cubo, certo? Em um cubo que pode, inclusive, ter, né, seus lados iguais, obviamente, sendo um cubo, mas pode ter até lados diferentes, né, não sendo necessariamente um cubo, mas, ao mesmo tempo, ortorrômbico, né? Então você tem aqui uma partícula confinada nesse sistema aqui, cúbico, né? De, por exemplo, se esses eixos aqui forem x, y e z, né? A gente pode dizer que isso aqui tem altura, largura A na direção x, na direção B ele tem uma largura B, direção y, né? E na direção z ele tem uma altura c, sendo aí, né, não necessariamente um cubo propriamente dito, mas que a propriedade importante aqui para se manter semelhante ao poço infinito tridimensional é que o potencial nas faces, né, desse cubo seja, né, infinito, tá bom? No caso mais infinito, né? Então, do ponto de vista matemático, o poço infinito tridimensional ele é o quê, né? Ele é um sistema na qual é mais infinito, né? Para x maior do que a, né? Y maior do que b, né? E z maior do que c. Né? Obviamente que ele vai ser infinito também para os valores negativos, né? Para que a gente possa considerar esse sistema aí preso, né? A partícula estaria presa. E ele é zero, né, para qualquer valor aí entre 0 e A, né, 0 e B, né, no Y, e 0 e C na direção Z. Tá ok? Então, esse é o nosso poço infinito tridimensional, onde a partícula está presa dentro desse cubo aqui, confinada, né, mas ao mesmo tempo livre. Né? Então a gente pode considerar que ela está livre, vou colocar aqui entre aspas, porque o potencial é zero dentro do cubo, né? Mas ao mesmo tempo confinada. Né? Tá bom? Como é que a gente ataca a equação de Schrödinger nesse caso aqui? Né? A equação de Schrödinger tridimensional, a gente já discutiu, né? Aqui vai ser menos h cortado sobre 2m, né, o laplaciano, atuando aqui na função de onda, mais o potencial atuando na função de onda, né, e a energia com a função de onda. Lógico que isso aqui é a equação de Schrödinger dependente do tempo. Ok? Porque o potencial é independente do tempo, então as soluções são separáveis no tempo, né? Só que em coordenadas cartesianas, o nosso laplaciano ele é o quê? Ele é d2 dx2 mais d2 dx
y2 mais dz2, né? E a gente vai propor que a nossa função de onda ela tem uma dependência em x, y e z cartesiana e que, novamente, a gente vai usar aqui o método de separação de variáveis, né? Então, a gente tem aqui y grande, z grande ou z grande, né? Vou colocar aqui só um tio aqui para mostrar aqui a função, ok? Quando eu aplico aqui separação de variáveis, o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer é que a gente tem aqui o nosso h cortado sobre 2m, né? Aí vem os termos aqui, d dx não vai depender de y, né? Então a gente tem a função y e z aqui fora, né, da derivada, vai ficar aqui a derivada total de x, né? Mas aí vem a derivada em x, a função em z também não atua na derivada, a gente tem uma derivada aqui em y2, né, da função y, mais x, y, né, d2z, dz2. Isso aqui acontece quando a gente aplica, né, separação de variáveis. A gente tem o nosso potencial e, novamente, o produto das funções. Né? Isso aqui vai ser igual a energia e também um produto das funções. Né? Quando a gente agora divide todo mundo, né, ou multiplica todo mundo pelas três funções, né, o que vai acontecer? Ok? Dentro do poço, o potencial é zero. A partícula está livre. Né? Portanto, esse termo aqui não vai existir para o nosso caso. Né? A gente vai se preocupar apenas com as condições de contorno. Né? O que as condições de contorno vão exigir? As condições de contorno nesse problema aqui é semelhante ao caso unidimensional e vai exigir que a função de onda em x igual a zero, né, tanto na parte de x, y, z, seja zero. Né? Então, isso aqui vai ter que ser zero. A função aqui em y em b vai ter que ser zero também, ou seja, nas extremidades do poço, nas faces, né, do sistema quadrado aí, né? Certo? Ortorrômbico, né? Melhor dizendo. Ok? Então, isso aqui vai ter que ser zero. Essas são as condições de contorno que a gente vai ter que satisfazer. Tá bom? Bom, aqui então a equação, a gente vai aplicar o que a gente já fez nas aulas anteriores, que é a separação de variáveis. A gente vai propor que existe uma constante para cada uma dessas entidades aqui, né? E essa constante, né, obviamente, para que a energia fique positiva, ela vai ter que ser uma constante negativa. Então, eu vou propor que isso aqui seja h cortado sobre 2m, né? Aí, essa derivada aqui, a gente vai chamar de menos kx ao quadrado, porque está na direção do x. Essa outra função aqui, que só depende de y, eu vou chamar de menos ky, né? E essa outra função aqui eu vou chamar de menos kz ao quadrado. Isso aqui vai ser igual à energia, né? E aí a gente tem basicamente que a nossa energia ela é h cortado sobre 2m, né? Kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado. Né? Consequentemente, as equações que a gente vai ter que resolver, né, vai ser d2x x2, né? Isso aqui vai ter que ser igual, né, a menos kx ao quadrado vezes a função. Né? Consequentemente, a outra função também é semelhante. Né? E a gente sabe quem são as soluções aqui. As soluções gerais para esse tipo de problema, em função de x, vai ser uma constante aqui que eu vou chamar de A, né? Vezes um cosseno de kx na direção x, mais um A2 cosseno, seno, né? A gente já fez isso aqui para o poço infinito unidimensional. Ok? Então, fica assim.
Pronto. Né? Para satisfazer as condições de contorno, é óbvio que, semelhante ao caso unidimensional, a função cosseno ela não satisfaz. Né? A gente já discutiu isso aqui no problema, né, unidimensional. Né? A função cosseno ela tem em x igual a zero um valor não nulo, né? E em x igual à extremidade da função ela não consegue zerar também. Né? Então, a função que satisfaz aqui é apenas o seno. Né? Qual é a condição a condição de contorno? Né? Ela exige, né, que seno de kx vezes o a seja igual a zero, porque senão a função não anula. Né? O seno de ky vezes o b no outro extremo seja igual a zero. Né? E o seno de kz vezes o c seja igual a zero. Obviamente que isso aqui vai ser satisfeito quando o kx for um certo n, que eu vou chamar aqui de nx, por causa desse cara aqui, π sobre a. Né? E o ky também for ny π sobre b, né? E o kz for também nz π sobre c. Né? Com o nx, o ny e o nz, né, rodando aqui entre 1, 2, 3, 4 e aí vai. Né? Uma pergunta interessante aqui, por que o n não pode ser zero? Quando começa essa contagem aqui de zero. Perceba que, mesmo, como é que ficaria a energia? Vamos só analisar antes a energia. Ó. Porque, em princípio, o zero, né, ele não tem problema com respeito à energia, porque a energia aqui nesse caso vai ficar como? Né? Vamos desmembrar aqui. Ó. Vai ficar π ao quadrado. Aí a gente fica aqui com nx ao quadrado sobre a ao quadrado, mais ny sobre b ao quadrado, mais nz ao quadrado sobre c ao quadrado. Então, nesse caso aqui, né, em princípio, não tem problema nenhum o nx ou o ny ou o nz ser zero. Né? Por quê? Porque não anularia a energia. Né? Mas por que nenhum deles pode ser zero? Por que isso aqui não pode acontecer? É simples, ó. Porque se você considerar o n igual a zero, né, a função de onda aqui, o k de um deles sendo zero, a nossa função de onda, como ela é o produto, né, até agora a gente encontrou que a função de onda agora vai ser o produto dos três, né, ao menos de uma constante de ortogonalização, então a gente vai ter que acabar zerando a função total, né, que é uma coisa que eu não quero, ou seja, eu não quero encontrar uma solução nula para a função de onda, ok? Então o n, na verdade, não pode ser zero mesmo aqui no problema do poço infinito tridimensional, tá certo? Porque senão a função de onda ela é anulada, tá ok? Então, uma coisa importante aqui sobre a normalização é que, obviamente, você vai ter que normalizar a função de onda, o quadrado dela aqui, x, y, z, né? O módulo quadrado, integrando aqui no elemento de volume, dx, dy e dz, né? E, claramente, isso aqui vai ter que ser 1, né? Claramente, essa integral aqui vai ter que ser feita de 0 a a com relação à função x ao quadrado, né? Então, você tem aqui uma constante, digamos, multiplicativa, né? Do nosso x ao quadrado, que é essa função aqui, né? Dx, a gente separa aqui cada uma das grandezas, né? E isso não tem nada de diferente em relação ao que é feito lá no caso unidimensional. Bom, como cada uma dessas funções aqui elas podem ser normalizadas, né, com a constante de normalização de raiz de 2, né, raiz de 2 sobre o valor do intervalo, né, cada uma delas aqui aparece uma constante de normalização que é, em geral, raiz de 2 vezes o intervalo aqui. Aqui vai ficar raiz de 2 sobre b, raiz de 2 sobre c. Eu posso considerar que a minha integral como um todo, né, a constante como um todo de normalização, nesse caso, para o problema tridimensional, ela vai ser o produto desses três caras aí, ou seja, raiz de 8, né, a, b vezes c, que nada mais é do que raiz de 8 vezes o volume, né, desse cubo aí. Ok? Então, a minha função normalizada com os índices aqui nx, ny e nz,
em função de x, y, z para o problema do poço infinito tridimensional é raiz de 8, a, b, c, seno de nx sobre a, né? Seno de ny, y sobre b, né? Seno de nz e z sobre c. Ok? Então, em princípio, né, você aqui acabou o problema, aqui a função de onda final, e a gente já tem a energia, como eu já considerei aqui nessa situação, que seria a energia do sistema, né, nessas condições. Né? Só que perceba o seguinte, como a gente tem agora um problema tridimensional, né, essa equação da energia aqui ela te dá liberdade, né, para ter imaginando a gente num espaço, né, dos índices n, né, a gente teria um tipo aqui de superfície onde a energia é constante. Então, se eu imaginar aqui um espaço onde os eixos, né, são os eixos nx, ny e nz, então imagina que você tem um espaço aqui onde os seus eixos são os valores assumidos por nx, né, ny, nz. Se eu fizer esse tipo de espaço aí, olha o que a energia me fornece. Né? Então aqui a gente fica n quadrado sobre a ao quadrado mais ny ao quadrado sobre b ao quadrado, nz ao quadrado sobre c ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 2me, que é a energia dividido por h cortado. Né? Essa equação aqui, né, lá na geometria analítica, é a equação de quê? É a equação de um elipsoide. Um elipsoide. Tá certo? O que é um elipsoide? O elipsoide é, obviamente, né, uma superfície formada, né, uma área formada por elipses, né? Onde aqui a gente tem sempre elipses. Né? Isso aqui seria um semi-eixo, digamos, na direção x aqui, que vale uma dimensão, né, que é dada por essa energia dividido por a ao quadrado. Se eu dividir todo mundo pela energia aqui, vai ficar 1, né, que é a equação do elipsoide, né, lá na geometria analítica, é x vezes o semi-eixo aqui, digamos, x0 ao quadrado, mais y0 ao quadrado, mais z ao quadrado, z0 ao quadrado, igual a 1. Né? Então, isso aqui só é possível se eu dividir todo mundo por esse fator de escala aqui, que é energia, igual a 1. Mas o que importa aqui é que essas superfícies aqui, elas têm a mesma energia. Ok? Então, esse tipo de situação, então você pode imaginar um ponto aqui especial, né, um determinado par, né, ordenado aqui, né, um conjunto ordenado aqui de variáveis, né, nx, ny, nz, tá certo? Específicos, né, que dão a mesma energia. Ok? Então você tem um elipsoide aí que forma uma superfície, né, que possui, né, necessariamente a mesma energia. Né? Só que isso, na verdade, não vai acontecer de forma exata, porque essas grandezas A, B e C, né, elas são, né, números reais, e aí você nunca vai ter uma combinação de N inteiros, ou pelo menos é muito difícil encontrar uma combinação de N's, NX, NY, NZ inteiros, né, de tal forma que você consiga ter de fato a mesma energia. Ou seja, em outras palavras, é muito difícil construir uma curva, um elipsoide desse, né, onde um ponto do elipsoide seja de fato um número inteiro, porque esses eixos aqui, A, B e C, né, essas grandezas aqui, que é o tamanho do cubo aí, do sistema estar confinado, são números reais. Né? Então é muito difícil encontrar uma combinação de inteiros aqui que me dê, né, de fato a mesma energia. Tá bom? Que de fato satisfaça uma energia específica do sistema. Agora, se, né, por um acaso o A foi igual ao B e foi igual ao C, né, igual a um certo L, né, ou seja, de fato a gente tem um cubo aí, né, perfeito, tá bom? Lados iguais, não um cubo regular.
Tá ok? O que a gente vai ter? Nessa situação, a energia em função de Nx, Ny e Nz, ela se torna o quê? Se torna H cortado sobre π ao quadrado, 2m, né? Aí fica Nx ao quadrado sobre L ao quadrado, né? Ny sobre L ao quadrado, ou seja, começa a ter agora uma simetria. Ok? E aí, ó, vai ficar simplesmente H cortado ao quadrado, né? 2mL ao quadrado, Nx ao quadrado, Ny ao quadrado mais Nz ao quadrado. Né? Então, eu posso reescrever essa energia aqui da seguinte forma. Se for um cubo, né? Se o sistema estiver agora confinado, de fato, num cubo, né? De lado L. Então, você tem aqui um cubo, de fato, de lado L, a sua partícula, né, está presa nesse cubo. A gente vai ter aqui um termo que eu vou chamar aqui de E1, né, e você vai entender por que eu estou chamando de E1 aqui, ó, unidimensional. Né? Porque se você observar bem, esse valor de energia é exatamente o valor da energia, né, do problema infinito unidimensional. Lembra que lá a energia do poço infinito unidimensional era H cortado, π quadrado, sobre N quadrado, 2mL ao quadrado. Então, quando N é igual a 1, ó, a gente recupera aqui essa mesma energia aqui. Né? Então, para o poço infinito tridimensional, a energia, quando o L é constante, né, é dado por isso daqui. E aí a gente tem uma coisa muito interessante agora. Né? O que vai acontecer? O que vai acontecer aqui é que existem combinações de Nx, Ny, Nz que vão de fato agora me dar exatamente a mesma energia. Né? Por exemplo, se o N for igual ao X for igual a 1, o Ny for igual a 1 e o Nz for igual a 1. Né? Aqui só tem um único valor de possível de energia, né, que é igual a 3, é 1. Né? Mas só que se eu mudar um dos índices aqui para 2, e eu posso mudar qualquer um deles. Ó. Eu posso mudar o X, eu posso mudar o Y, e eu posso mudar o Z. Qualquer uma dessas três combinações aí vão me dar uma energia que é 2 ao quadrado, 4, mais 1 mais 2 dá 6, é 1. Né? Então aqui você tem apenas uma possibilidade. Aqui a gente tem 3 possibilidades. Quando eu falo 3 possibilidades, uma possibilidade, né, significa, né, na verdade, um estado. E aqui significa 3 estados distintos. Né? Porque a combinação 1 para os índices n e n produz a minha função psi1, 1. Né? Que é o quê? Raiz de 8 sobre L ao cubo, né? Que agora a gente está diante do cubo, né? Simétrico, πx sobre L, seno de πy sobre L, né? E seno de πz sobre L. Agora, existem 3 combinações aqui que produzem a mesma energia, que a gente acabou de ver, mas só que cada uma delas produz uma função de onda diferente. Então você está diante aqui, ó, de uma função de onda diferente. Então, ó, apesar de elas darem a mesma energia, essas 3 funções de ondas aqui, né, 3 funções de onda diferentes, elas são diferentes. Por quê? Porque aqui, essa daqui ela apresenta um nó, né,
na direção x, coisa que as outras duas não têm. Né? Se lembrar, a função seno de πx sobre L, ela não tem nó no centro do poço. Essa daqui tem um nó no centro do poço. Né? Só você lembrar que o seno de x, por exemplo, né? Seno de n πx, né? Seno de πx sobre L, desculpa. Ela é uma função lá dentro do poço que é assim. Agora, a seno de 2πx sobre L, né? Ela é uma função que apresenta um nó. Ela é assim. Okay? Ela tem um ponto aqui no centro do poço que tem um nó. Então, essas funções são distintas, por quê? Porque aqui tem um nó na direção x, aqui tem um nó na direção y e aqui tem um nó na direção z. Então, são funções dentro do poço infinito tridimensional. A densidade de probabilidade ela vai apresentar nós em direções distintas. Então, são estados quânticos distintos. Aqui, o resumo da brincadeira aqui são 3 estados quânticos distintos. Ok? Então, a gente costuma dizer, aqui a gente surge uma definição muito importante na mecânica quântica, né? Um conceito muito importante na mecânica quântica, que é chamado de degenerescência. Então, degenerescência, né, significa a quantidade de estados distintos. E quando eu falo de estados aqui, são funções de onda mesmo. Quantidade de estados quânticos distintos para um mesmo valor de energia. Ok? Então, perceba que para essa energia aqui, 3 é 1, a gente tem uma degenerescência aqui, que é 1. Né? E para essa energia aqui, 6 é 1, a gente tem uma degenerescência que é 3. Para você ter uma ideia de como é que fica essa brincadeira aí, vamos olhar o que acontece para níveis maiores. Quando você começa a substituir o n por 2, por 3, né, por 4, como é que fica isso daí? Né? Vamos ver aqui. Bom, aqui eu fiz uma tabelinha rapidinho aí com a variação desses índices nx, ny e nz. Né? Peguei aqui a variação dos índices nx, ny e nz e calculei o valor da energia como função do E1. Então perceba que aqui 1, 1, 1 dá energia 3. 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1 e 1, 2, 2. Então aqui você tem degenerescência, né, igual a 1. O primeiro valor de energia aqui tem degenerescência igual a 1. O segundo, como a gente já tinha visto, tem degenerescência 3. Ok? Aí vem o 2, 2, 1, 2, 1, 2 e 1, 2, 2. Então aqui a gente também tem degenerescência 3. Geralmente é a permutação, né? Geralmente, mas nem sempre é assim. Aqui a gente tem a permutação de 3 com 2, 1, então também vai ser 3. Ok? E aí, vai vindo aqui, aqui novamente tem degenerescência 1, que é só essa energia aqui, que deu 12, o índice 2, 2, 2, né? Aí aqui no 14 eu já tenho degenerescência 6, Por quê? Porque você tem a permutação de 3 índices distintos, né? E aí você vai, com essa brincadeira aí, né, calculando a degenerescência dos níveis de energia. Aqui, por exemplo, é 3, aqui também vai ser 3, né? E aqui vai ser 3. Para essas energias mais baixas aí, né, você pode pensar que é simplesmente os valores da permutação. Então pode ser 1, né, 3 ou 6. Né? Mas não é assim. E quando você vai para valores mais altos de energia, você consegue calcular essa degenerescência aí para um mesmo valor de energia e ela começa a crescer absurdamente. Né? Vamos ver o que acontece para níveis realmente grandes. Se você fizer uma rotina simples aí, um programinha para ele calcular quantas vezes a energia aparece nessas combinações aí, você vai ver o seguinte. Pronto, então tá aqui. Eu fiz um gráfico, né, mostrando para vocês aí um gráfico do número de estados, né, por valor de energia. Então eu fiz aqui uma continha, um programinha,
bem longo, né, para fazer vários cálculos aí de várias combinações e quantificar os valores de energia. Então perceba, por exemplo, aqui a gente foi só até 19, né, então a gente estaria aqui bem próximo aqui do meio, né, onde você tem uma degenerescência aqui, no máximo, né, talvez aqui de 6, como a gente tem aqui, ó. Esse aqui talvez seja no máximo 6, né, o valor de energia 19 aqui por aqui, né. Só que quando você vai para valores mais altos de energia, você chega a níveis de degenerescência maiores do que 10, como é esse caso aqui, né? Com energia próxima de 100, você tem uma degenerescência quase próxima de 20, né? Energia de 200, você tem uma degenerescência de 30, ou seja, existem 30 combinações de índices aqui distintos, né? Que te dão uma energia no valor de 200. E aí, à medida que você sobe a energia, você tem combinações maiores ainda. Por exemplo, aqui tem mais de 40, né? Combinações de índices que te dão uma energia aqui próxima, né, de 350. Né? Ou seja, para níveis mais altos de energia, você tem combinações aí, bem diversas, né? Ou seja, a degenerescência tende a aumentar. Entretanto, não são todas as energias que têm degenerescência. Como você pode ver aqui, ó, você poderia se perguntar, cadê o valor de energia 15? Ele não aparece, ó, ele vai do 14 para o 17. Né? Então, 15 tem degenerescência 0. Né? E isso vai acontecer. Perceba que mesmo para energias altas, ó, você tem valores de energia aqui, ó, como eu estou quantificando aqui, né? Em que a degenerescência é 0. Né? Mas, de forma geral, a degenerescência ela vai seguindo um padrão aqui, ó, de crescimento. Né? Em média, quando você tira, digamos, uma média aqui, você vê que tem um certo crescimento aqui da degenerescência como função da energia. Né? Você pode tirar um valor médio aí dessa curva aí e você vai ver que ela obedece, né, mais ou menos aí a uma curva, né, que cresce dessa forma. A gente vai procurar saber agora qual é a taxa de crescimento dessa degenerescência. Né? Será que é possível estimar aí o crescimento da degenerescência, ou seja, o número de estados em função da energia? Isso vai dar origem a uma grandeza que é chamada de densidade de estados. Então, quando você sai da situação quantizada, né, para uma situação contínua, onde você vai ver a quantidade de estados que existem por valor de energia, você começa a estudar uma grandeza chamada densidade de estados. E isso só vai acontecer, né, só vai ser possível de encontrar uma densidade de estados aqui para esse problema porque a gente está no poço infinito tridimensional. Densidade de estados vai aparecer sempre em problemas, né, que têm simetrias, né, disponíveis, digamos assim, ou seja, você tem simetrias a mais. No caso, um problema tridimensional que você tem graus de liberdade a mais, aparecem, né, degenerescência e, consequentemente, você tem uma densidade de estados aí que é possível de ser calculada. Ok? Então, como é que fica essa densidade de estados aí na questão contínua? Será que é possível você estimar a densidade de estados por poço infinito tridimensional, considerando que a variação da energia é contínua? Né? Isso é possível sim. Então a gente vai fazer isso agora. Para estudar essa densidade de estados aí, a gente vai olhar de novo para a energia como função do K, né? E a energia como função do K, ela vai ser H cortado, K ao quadrado, sobre 2M, né? Onde esse K agora, para o caso do cubo, né, é simplesmente H cortado, π quadrado, N quadrado, né, sobre 2M, L ao quadrado. Esse N quadrado vai ser uma soma, né, de índices na direção X, na direção Y e na direção Z. Ok? Então a gente tem aqui a nossa energia agora, né, ela é simetricamente esférica, né? Simetria, né, digamos assim, esférica. Por que simetria esférica? Porque agora a gente não tem, em relação aos índices, né, NX, NY, NZ, a gente tem uma simetria, tá certo? Esférica aí. Né? Então você pode imaginar que existe um sistema de eixos de coordenadas aqui que vão cobrir os índices NX, NY e NZ. Né?
E eu quero estudar o caso contínuo. Então eu quero estudar uma superfície de energia bem grande, que aqui agora é uma esfera, né? Não é mais uma elipse, porque o poço é cúbico, né? E a gente quer saber, na verdade, quantos cubinhos, né, existem dentro desse volume de energia. Por que eu estou dizendo que eu estou querendo saber quantos cubinhos existem, né? Porque o volume de cada cubo, de um cubo, é equivalente a um estado, uma função de onda. Cada cubinho desse é equivalente a uma função de onda, né? Dependendo da coordenada que eu estou pegando aqui, né? Se for a coordenada 1, 1, 1, a gente tem a função de onda psi1, 1. Se for 1, 2, 1, se eu pegar esse cubo aqui que é 1, 2, 1, ele tem aí uma função de onda equivalente. Então, quantos cubos existirem dentro desse volume aqui de energia, vão ser quantos estados quânticos existem para energia menor do que o E. Né? Então, se eu limitar esse E aqui até um valor máximo, a quantidade de cubos que existem aí dentro vai ser a quantidade de estados, né, que tem energia menor do que o valor de E. De tal forma que se eu tiver, por exemplo, uma faixa, uma casca esférica aqui, se eu imaginar uma casca esférica aqui bem pequena, né, de largura aqui, de tal forma que a gente tenha energia aqui entre E mais DE, né, eu posso calcular o valor da área que tem aqui, ou do volume dessa casca esférica, né? E o volume dessa casca esférica vai ser exatamente o quê? A quantidade de estados que existem, tá certo? Para essa energia. Então, do ponto de vista contínuo, o volume da casca esférica né, entre E e E mais DE é equivalente ao número de estados que possuem mesma energia. Ou seja, efetivamente o volume, né, dessa casca esférica vai me dar exatamente a grandeza que eu estou procurando, que é a densidade de estados, né? Ou seja, o número de estados que existe, né, para um determinado valor de energia. Ok? Então, a gente precisa calcular o volume, né, dessa casca esférica. Né? Se o meu sistema de coordenadas é n, né, se a gente está dizendo aqui que é nx, ny, nz, eu posso definir aqui um vetor n, né, onde esse n aqui, esse vetor n, é representado pelos índices nx, ny e nz. Ok? E aí o volume dessa casca esférica aí vai ser o quê? Vai ser 1/8, né, da casca. Por que é 1/8? Porque a gente está pegando só o quadrante positivo. Né? Então esse 1/8 aqui ele vem do quadrante positivo. Porque os índices n só podem ser valores positivos. Então 1/8 de quê? 1/8 da área dessa esfera, que é 4πn ao quadrado, vezes 1 dn. Concorda? Esse aqui é o volume da casca. Ok? Agora, eu sei que a minha energia ela é igual a h cortado ao quadrado sobre π quadrado, n ao quadrado, dividido por 2ml ao quadrado. Então, eu posso imaginar aqui de antemão que eu preciso calcular, na verdade, quem é esse elemento aqui, dn. Né? Então, eu posso pensar aqui nessa energia aqui e fazer o seguinte, ó. Quem vai ser o meu n? O n ao quadrado vai ser 2ml ao quadrado sobre π h cortado ao quadrado vezes a energia. Então, quem é o n? O n, como função da energia, né, vai ser a raiz quadrada de 2ml ao quadrado sobre h cortado π quadrado
raiz E elevado ao meio. Então, quem é o nosso dN, dE? Né? A derivada do número de estados aqui em função da energia. Isso aqui vai ser igual a 2ml ao quadrado π quadrado h cortado ao quadrado, 1 meio, aí cai aqui 1 meio é elevado a menos 1 meio. Né? Ou seja, existe uma relação aqui entre o N e o dE. Então, o volume da casca ainda, né, que é o número de estados entre E e E mais dE, vai ser o quê? 1/8 sobre 4π, N quadrado. Mas que N quadrado? Está aqui, é 2ml sobre H cortado, π ao quadrado, né, vezes a energia. Esse aqui é o nosso N quadrado. Vezes quem? O dN. Mas quem é o dN? Está aqui, ó. É 2ml ao quadrado sobre H cortado ao quadrado, π quadrado, 1 meio, 2 é elevado a 1 meio. Então, o número de estados aí que a gente vai ter, se a gente ajeitar essa expressão aí, vai ficar como? Vai ficar, esse 4 cancela com esse 8 aqui, fica 2, aqui fica 1, mas tem um 2 aqui também, então vai ficar 1π sobre 4, né? Tem mais, 2ml ao quadrado, h cortado ao quadrado, elevado a 3 meios, ok? E aqui é menos 1, né? Que é o dE. Faltou o dE aqui. Né? Aqui vai ficar E1 menos 1 meio. Né? Isso aqui vai ficar só 1 meio vezes dE. Então, esse aqui é o número de estados entre E e dE que eu vou chamar de dN. Né? Então, esse dN aqui, que é o número de estados, eu vou ajeitar essa expressão aqui. Vou tirar aqui o L quadrado do T, vai ficar π, né? Tirando o quadrado aqui vai ficar L ao cubo, né? Tirando esse π quadrado aí vai ficar π ao cubo. Então aqui vai ficar π ao cubo, 2m h cortado ao quadrado elevado a 3 meios é elevado a meio dE. Né? Ou seja, o nosso dN é L ao cubo, que é o volume. Né? Eu posso inclusive calcular o número de estados aqui por unidade de volume, vai ser 1 sobre 4π ao quadrado, né? 2m sobre h cortado ao quadrado, 3 meios, elevado a 3 meios é elevado a meio dE. Tá bom? Então, esta grandeza aqui é o que a gente conhece como densidade de estados, que eu vou chamar de G de E. Esse aqui é densidade de estados. É um conceito muito importante lá no estado sólido, por exemplo, né? Que vai medir a quantidade de estados que existe naquele valor de energia. Isso aqui é uma densidade aqui. Né? Você pode, inclusive, dividir pelo L cubo, vai ser a densidade de estados por unidade de volume do material. Né? Então, esse G de E aqui, que é a nossa densidade de estados, que simboliza a degenerescência, que é semelhante ao caso da degenerescência do sistema, vai ser esta grandeza aqui, 3 meios, e depende de meio. Né? Ela vai com a raiz de E. Então, se você fizer um gráfico aí desse G de E como função da energia, né? Que você vai ter uma raiz de E, que é algo assim. Esse aqui vai com raiz de E. É elevado ao meio. Está aqui a dependência, né, dessa densidade de estados aí. Lógico que você pode normalizar depois a densidade de estados para comportar, digamos, a quantidade de elétrons que existem naqueles níveis ali de energia. Se souber a quantidade de elétrons total, né, a carga total, digamos assim, você pode normalizar essa densidade de estados e por aí vai. Né? Mas a densidade de estados é uma grandeza que não necessariamente precisa estar preenchida ou não. É o número, digamos, de orbitais, o número de funções de onda que existem naquele valor de energia. Não necessariamente está preenchida. Né?
Se tiver preenchido, tudo bem, aí é um sistema de muitos elétrons, mas não necessariamente está preenchido. É a quantidade de estados, é o número de níveis de energia disponíveis para aquele valor de energia. Né? Tá ok? Então, esse tipo de densidade de estados aqui é uma densidade de estados característica de partícula livre. Ok? Confinada. Livre entre aspas, né? Livre mais confinada num volume V, né? Confinada num potencial tridimensional. Ok? Só para ilustrar aqui, eu peguei justamente a nossa degenerescência que a gente calculou na mão, que eu fiz na mão através do código, e coloquei a função de onda aqui, raiz quadrada de E. Então você observa que, em média, né? Lógico que tem degenerescência aqui que dá 0, né? E tem degenerescência aqui que dá um valor muito alto. Né? Mas em média, tá certo? A densidade de estados, para um caso contínuo onde a energia é bem alta, né? Comparada ao estado fundamental, se você tiver, por exemplo, uma quantidade de 10 a 23 elétrons, né? Imagina 10 a 23 elétrons, né? Confinados num volume V. Né? Eles vão ter que entrar em níveis de energia que são exageradamente infinitos. Né? Ou seja, você tem valores aí bem altos. Ok? São valores bem altos de energia, né? Próximo aí do que a gente conhece como contínuo. Então, a grosso modo, em média, a densidade de estados, que é no caso da degenerescência, né? Ela varia com a raiz quadrada de E, como a gente calculou aqui, para a partícula livre, confinada tridimensionalmente. Né? Se você tiver um número muito grande de partículas, aí essa degenerescência aqui ela se confunde com a densidade de estados. Lógico que para valores pequenos, de aqui você tem uma quantidade ainda muito pequena de níveis, né? Você tem 5 níveis, 10 níveis, 20 níveis, não chega nem perto de 10 a 23 estados possíveis. Né? Então, quando você tiver um valor muito alto, aí a degenerescência já ela é muito elevada e aí se comporta como raiz de E. Ok? Então, é isso daí, pessoal. Até mais.